Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Michele. Vamos então agora para mais uma aula e o tema de hoje é o solo. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. Ele é formado a partir da ação do intemperismo. E esse processo de formação do solo pode levar milhares ou até mesmo milhões de anos. Então, relembrando sobre o intemperismo. Intemperismo é o processo de transformação e desgaste das rochas ao longo do tempo. Ele pode acontecer de três formas. No intemperismo físico, nós temos a desintegração mecânica das rochas, ou seja, essa rocha é quebrada em fragmentos menores e os agentes interpéricos envolvidos aí nesse tipo de intemperismo são a variação de temperatura, a ação do vento, a infiltração, evaporação ou congelamento da água. Já no intemperismo químico, diferentes condições, como a presença de substâncias, água, oxigênio e gás carbônico, alteram a composição química da rocha, formando novas substâncias. E a intensidade desse processo é mediado por fatores como temperatura, chuva e vegetação. Ou seja, dependendo aí de como que é, o clima daquela região e até mesmo a vegetação presente nessa região, eu vou ter esse processo do intemperismo químico mais rápido ou não. Já o intemperismo biológico, eu tenho seres vivos que, ao interagir com a rocha, acabam causando tanto o intemperismo físico como o intemperismo químico nessa rocha. Então, esse tipo de intemperismo ele é importante, pois interfere na composição do solo. Nós vamos ver aí mais para frente. Então, é importante salientar que no intemperismo físico eu tenho só a desintegração, a quebra da rocha em pedaços menores, enquanto que no intemperismo químico, a interação que a rocha sofre, com as condições do ambiente faz com que novas substâncias sejam formadas e o intemperismo biológico ocorre aí a partir da ação de seres vivos. Tudo bem? Continuando. Aqui nós temos o processo de formação do solo ao longo do tempo. A rocha-mãe, que nós também chamamos de rocha-matriz, sofre diferentes tipos de intemperismo, dando origem ao solo, o que pode levar milhares ou milhões de anos. Então, é um processo bastante lento, aonde, essa rocha vai se degradando, se desgastando, originando fragmentos cada vez menores que vão compor aí o solo desse local. Com relação à composição dos solos, nós identificamos aí dois tipos de matéria formando esse solo. A matéria inorgânica, representada pela água, o ar, os minerais e fragmentos de rocha, e a matéria orgânica, como os seres vivos que habitam ali aquele solo e também restos de seres vivos e humus. No gráfico ao lado, temos a composição básica do solo. Então, se vocês observarem ali, o solo possui, 25% de ar, a mesma proporção de água, 25%, material orgânico corresponde a 5%, e os minerais e fragmentos de rochas compõem aí a maior parte do solo, 45%. E essa composição pode variar devido a alguns fatores, como o tipo de rocha que formou, originou aquele solo, o tempo de formação, ou seja, quanto tempo demorou para esse solo se formar, o clima da região e também os processos de intemperismo aí envolvidos na transformação dessa rocha-mãe. Então, em resumo, nós podemos dizer que o solo ele é composto de matéria orgânica e matéria inorgânica, representada aí por minerais, água, ar e fragmentos de rocha.
Conhecer as características de um solo é muito importante para definir qual será seu melhor uso, já que o solo pode apresentar características específicas dependendo da rocha que o formou. Então, as características são as seguintes. A porosidade. Então, a porosidade do solo se refere aos espaços entre os grãos, que a gente chama aí de poros. Então, quanto maior for o espaço entre esses grãos, mais poroso o solo será. Tudo bem? A característica permeabilidade se refere à propriedade do solo, ou a propriedade que o solo tem de ser infiltrado por água. Ou seja, o quanto esse solo é capaz de deixar que a água penetre por ele. Essa característica está diretamente relacionada à porosidade, uma vez que a água penetra pelos poros e quanto maior a porosidade do solo, maior será a sua permeabilidade. Observando aqui a figura, né, nós temos a comparação com relação a dois tipos de solo. Então, como vocês podem observar, o solo arenoso possui grãos maiores. Logo, o número de poros é maior, assim como o tamanho desses poros, já que a permeabilidade é maior nesse tipo de solo do que no solo argiloso, onde os grãos eles são menores, assim como os poros. Sendo assim, o solo argiloso retém mais água quando comparado com o solo arenoso. Então, observando ali, né, é muito mais fácil a água entrar, percolar entre os espaços, né, dos grãos do solo arenoso do que do solo argiloso, onde os poros são menores. A permeabilidade de um solo ela é muito importante, pois a água é essencial para as plantas e outros seres vivos presentes no solo. E também permite a formação dos reservatórios subterrâneos de água, né, os chamados lençóis freáticos. Já quando a gente tem a impermeabilização desse solo ou uma dificuldade maior da água permear no solo, que pode ser causada aí pela pavimentação urbana, o desmatamento, a compactação do solo e ou a canalização de rios e córregos, prejudica o desenvolvimento das plantas e traz problemas para o ser humano, né? Que a gente sempre pode observar quando chove uma quantidade muito grande de água, as enchentes que acontecem aí em alguns locais. Então, a água, ela não consegue permear o solo, né? Que está ali todo coberto por uma pavimentação urbana, e acaba correndo, então, na superfície, causando as enchentes. Sobre a característica do solo, cor. Essa característica indica a presença de certas substâncias e depende aí do tipo de rocha que originou o solo. Então, dependendo da rocha que originou aquele solo, ele pode ter aí colorações diferentes. E não é só o tipo de rocha, né, que influencia na cor do solo. A presença de certas substâncias também. Então, a gente observa ali na imagem A, uma coloração mais escura do solo, é porque temos um solo rico em matéria orgânica. E em B, esse solo mais avermelhado, é um solo rico em ferro. A característica textura do solo é a proporção entre as partículas maiores e menores, e está associada à porosidade e permeabilidade desse solo. Ou seja, dependendo aí, né, da quantidade de partículas maiores ou menores presentes nesse solo, ele vai ter uma determinada textura. E lembrando lá, né, que dependendo do tamanho das partículas, ele vai ter uma determinada porosidade e permeabilidade. Tudo bem? Quando falamos aí sobre perfil do solo. O perfil do solo é um corte vertical feito da superfície até a rocha-mãe. Ele é dividido em camadas, que chamamos aí de horizontes.
Dependendo de alguns fatores, como a idade do solo, o processo que formou esse solo e o tipo de rocha, espessura e quantidade, a quantidade dessas camadas ela pode variar. Na imagem ao lado aí, nós temos um perfil de um solo. Então, começando lá pelo horizonte O, que corresponde aí à primeira camada. É a camada rica em matéria orgânica, né? Que está ali em contato com a superfície, onde geralmente nós temos aí, né, seres vivos que são capazes de decompor a matéria orgânica e enriquecer aí essa primeira camada. No horizonte A, nós temos minerais e seres vivos. Logo abaixo do horizonte A, vem o horizonte B, onde há compostos de ferro e alumínio e também argila. Por último, nós temos o horizonte C, que contém aí pedaços de rochas que são provenientes da rocha-mãe ou rocha-matriz, que se encontra logo abaixo aí dessa camada. Quando a gente une horizonte B e horizonte C, nós temos lá o subsolo. Tudo bem, pessoal? Continuando. Agora, sobre os tipos de solo. Então, os diferentes tipos de solo dependem aí da composição desse solo associada às propriedades. O tipo de solo, ele vai interferir aí na diversidade de plantas de uma determinada região. Então, aonde nós temos aí, né, solo arenoso, é um solo onde alguns tipos de plantas estão adaptados a viver. Então, a diversidade de plantas de um solo arenoso não é tão grande quando eu comparo com outros tipos de solo. Tudo bem? Então, nós temos 3 tipos de solo: o arenoso, o argiloso e o mífero. O solo arenoso, ele possui mais de 70% de areia. Areia são grãos com tamanho maior. Sendo assim, apresentam grande porosidade e, consequentemente, são bastante permeáveis. Essa grande permeabilidade faz com que a água carregue os nutrientes deste solo para as camadas mais profundas, o que faz com que um solo arenoso seja um solo pobre em nutrientes. Mas nada impede, né, como eu já falei, que plantas adaptadas consigam se desenvolver aí nesse tipo de solo. Como a gente observa aí na imagem, as palmeiras, né, que muitos aí já viram crescendo nas praias, porque estão adaptadas aí a esse tipo de solo. O solo argiloso possui mais de 30% de argila em sua composição. A argila, ao contrário da areia, possui grãos menores, fazendo esse solo menos poroso e menos impermeável. Por um lado, isso é bom, porque nesse solo aí, né, com grãos menores, ele retém uma quantidade maior de nutrientes e água, deixando o solo assim mais fértil. Mas, se a quantidade de argila for muito grande, o solo pode ficar muito compacto e encharcar quando chove, o que prejudicaria aí o desenvolvimento dos seres vivos. Inclusive, né, quando esse solo com uma grande quantidade de argila, a água evapora dele, ele pode rachar aí, dificultando o estabelecimento de raízes de plantas, que é o que a gente observa na imagem, né? Então, solo com bastante quantidade de argila, todo rachado, uma vez que a água evaporou da sua superfície. Já o solo umífero é o mais indicado para a agricultura ou para o crescimento de plantas. Ele possui mais de 10% de humus em sua composição, sendo um solo rico em matéria orgânica, ou seja, é um solo fértil, tem uma boa quantidade, né, de matéria orgânica que pode ser utilizada ali pelas plantas e organismos que se encontram nesse solo, e ele também apresenta aí uma boa porosidade e permeabilidade, mantendo assim quantidades ideais de água e nutrientes.
esse é o solo mais recomendado, então, para plantação. Inclusive, né, quando a gente vai em alguma loja e compra, geralmente a gente compra terra umífera, né, ou terra enriquecida com humus, para que a gente consiga aí, né, plantar lá o nosso vasinho de planta, ter o nosso cultivo. Lembrando que o humus nada mais é do que um material que se forma a partir da decomposição da matéria orgânica morta. E, finalmente, sobre a importância do solo. Todos os seres vivos dependem de uma forma direta ou indireta do solo. Então, quando a gente observa as plantas e os animais que vivem no solo, nós temos aí uma dependência direta desses seres com relação ao solo. E nós, seres humanos e outros animais, nós dependemos de forma indireta do solo para conseguir alimento, abrigo, entre outras coisas. Sendo assim, o solo é essencial para que exista vida na Terra. Também é fundamental para o ciclo da água, principalmente na formação dos reservatórios subterrâneos, que a gente já comentou aqui. Ele abriga seres vivos decompositores que realizam a reciclagem da matéria orgânica, outro fator importantíssimo, né, para a manutenção dos ecossistemas. Se essa reciclagem da matéria não existir, a vida também não existiria. Então, a maioria dos seres que fazem aí a reciclagem da matéria orgânica se encontram nos solos. E para nós, seres humanos, o solo é muito importante para cultivar o alimento e a matéria-prima que a gente utiliza aí nas roupas, nos móveis, nos remédios, nos objetos em geral, para criar animais, para retirar matéria-prima, né, através do processo de mineração e utilizar essa matéria-prima aí para os mais diversos fins. Além disso, é no solo, né, que a gente constrói aí as cidades, entre outras utilidades. Então, conhecer o tipo e as características do solo é muito importante para que possamos definir qual o melhor uso nós podemos fazer desse solo. Claro que esse uso ele sempre deve ser de forma sustentável, para que o solo não se esgote ou fique poluído. Bom, pessoal, essa foi então a nossa aula de hoje. Aqui está, né, as referências bibliográficas e de imagens que nós utilizamos aí para fazer essa aula. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Então, um forte abraço a todos, um beijo, fiquem bem e até a próxima. Fui!